Esse é o nosso quadro Parada Obrigatória. Se você já esteve aqui no meu canal do YouTube, você sabe que esse quadro conta histórias de superação, de pessoas que tiveram algo muito importante que aconteceu na vida delas e que de repente mudou completamente o rumo da vida. Seja o diagnóstico de uma doença grave, seja um luto importante, seja alguma outra questão que fez com que essas pessoas parassem e refletissem sobre a própria vida, refletissem sobre aquilo que está acontecendo, sobre o significado maior de tudo que nós estamos fazendo aqui. E hoje, quem está com a gente é a Luciana Rocha, que é psicóloga, e ela vai contar a história dela aqui no Parada Obrigatória. Apesar de a gente achar que uma psicóloga pode prever coisas e entender muito dos estados emocionais de todo mundo, você não tinha ideia do que ia acontecer, né? Só para explicar para vocês, o marido da Luciana cometeu suicídio. Sobre o ponto de vista de eu ser psicóloga, foi muito difícil porque tinha um questionamento, né, muito grande, assim, nossa, mas você é psicóloga e, né, você não reparou nada? O meu marido nunca faria o que fez se ele tivesse em sã consciência. Então, desde o início, por eu ter tido um casamento que foi um casamento muito feliz, a gente foi casado por 15 anos, né? Nós temos 2 filhos, né? Na época o meu caçula tinha acabado de fazer 5, a minha maior tinha 10, acabado de fazer também, e a gente vivia muito em harmonia, muito bem, né? Um casal cúmplices mesmo, né, no sentido de ter uma vida absolutamente normal, né, que é outro estigma que se quebra, né, porque as pessoas começam a achar que a sua família é disfuncional, que ela tem algum problema grave, né, nossa, ela perdeu, né, o marido por suicídio. Só que por eu ter essa história com ele tão bonita, eu não conseguia enxergar isso de uma forma que pesasse. Ele não pensou em você, não pensou nos seus filhos. Eu tenho certeza que ele pensou, só que na mente adoecida que ele se encontrava, ele achou que o que ele fazia era o melhor, inclusive para nós. Eu tenho isso muito claro para mim. Né? Claro que isso não vai fazer que ele volte, que, né, a gente vá ficar junto, pelo menos fisicamente. Mas isso também acaba que traz né, uma paz, porque eu sei que ele não faria isso para nos magoar. Eu sei que ele não queria nos deixar, ele estava sofrendo muito. Hoje eu consigo entender que ele tinha, né, o que a gente chama de depressão sorridente, que é um tipo de depressão que ele tá ali agradando todo mundo, porque ele era aquela pessoa assim, hiper generosa, que se ele te conhecesse hoje, você falasse que estava precisando de alguma coisa, ele ia arrumar um jeito de ir no lugar, resolver para você. Ele era uma pessoa muito disponível para o outro. No caso dele, eu vejo hoje claramente que ele tinha bipolaridade e que eu psicóloga, eu não visualizava isso nele, porque ele era tão assim, tão festivo, tão alegre, e ele ficava mais assim, né? E quando ele estava mais introspectivo, era uma coisa mais assim, dele ficar com ele mesmo, sozinho, mas ele não era de reclamar. Mas hoje eu vejo claramente que era uma bipolaridade, né? E o homem tem essa coisa muito de sofrer sozinho. Então, assim, embora dividia comigo várias coisas, mas não dividia essa questão de sofrimento. Eu vi muito, né? Muito assim, ó, o suicida sempre dá sinais, né? Não é verdade, não é sempre que ele dá sinais. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu até vejo que ele deu, mas eu não conhecia absolutamente nada. Por isso que hoje eu falo muito, né, em vários lugares, né, e porque eu falo que eu quero tirar o suicídio do armário, porque eu acho que a única forma que a gente tem de trabalhar a prevenção é falando sobre ele, fazendo a psicoeducação. Agora, quando tudo aconteceu, qual foi a primeira sensação que você teve?
Nossa, eu falo que primeira sensação, deixa eu pensar. Eu acho que é aquele choque que você não consegue entender. Acho que eu não tenho nem palavras para falar. Na hora que eu falo isso, é engraçado, né? Vai fazer 5 anos agora, mas assim, eu falo, parece que vem, né? Vem tudo, né? E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer para criar esses meninos sozinha, né? E eu falava, eu não vou ter mais o olhar do pai, porque é muito bom. Isso também sabe, para mim foi muito difícil, doeu muito eu pensar que eu não teria outra pessoa para estar comigo nos momentos que os meninos conquistassem as coisas, sabe? Nos momentos difíceis também, nas decisões, porque durante a educação, né, quando o Marvin estava comigo, é claro que tinham coisas que ele falava, ó, você tá desse jeito, não, né, não tá legal, olha como é que você tá com ele, como que você tá com ela. Era o olhar do outro. Hoje os meninos já sabem a real causa da morte do pai? Sabem, hoje os dois sabem. Eu sempre tive esse cuidado de falar com eles, primeiro assim, focar sempre nas coisas boas do pai. Que o pai era muito presente, muito alegre, muito carinhoso, sabe? Muito criativo. Tanto é que era uma coisa que eu falava, ai meu Deus, agora o Mardo era tão engraçado, tinha tanta ideia, e agora eu vou ficar aqui, né? Não sou tão assim engraçada. Mas enfim, né, é o que ficou, que eu dou conta, né? E eu sempre também procurei conversar com eles explicando, né, que o papai estava doente. Sempre falei isso, né? Que estava doente, que ele acabou que não teve a ajuda necessária, que era assim como uma doença, por exemplo, mata uma pessoa, né, de câncer, por exemplo, que foi a doença que matou o papai, que ele não queria, né, nos deixar, mas que ele não teve o controle sobre essa doença. Eu sempre coloquei dessa forma, sabe? E o luto por suicídio, ele já é um luto, né, que vem, na maioria das vezes, carregado de culpa. E aí as pessoas, elas, de certa forma, elas reforçavam isso, né? Eu digo que eu, né, não sei de onde que eu tirei uma lucidez que eu acho que realmente eu tive, talvez porque eu sigo a filosofia budista e eu já trabalhava muito a questão da impermanência, eu não me deixei contaminar por isso. Mas tinha uma cobrança, sabe, assim, das pessoas me questionarem várias coisas. A gente deixa de ser a dor para ter a dor, mas é uma cicatriz, né? Eu desde o início, eu decidi que eu não ia morrer junto. Isso foi uma decisão. Eu falei assim, eu não vou morrer junto. Primeiro porque eu tenho 2 filhos para criar. Mas o meu luto sempre foi assim, eu chorava, eu ria, era tudo junto. Chorava, e depois eu falava demais do Martin, assim, a ponto até da minha filha reclamar na época. Nossa, mas você só fala do papai. Eu falava, mas eu falo mesmo, eu quero falar dele, eu tô com saudade, me faz bem falar, e eu não quero que as pessoas esqueçam dele. Aí teve também um fato que nós dois sempre fomos muito de música, a gente sempre gostou, né, muito de música, de rock, ele tocava, eu também e tal. E aí tinha o show do Rolling Stones que estava previsto, e aí o Rolling Stones viria para o Brasil e a gente já tinha combinado que iria, mas não tinha começado a vender. Aí o Marvin morreu e começou a vender os ingressos, tipo, um mês depois, sabe? E eu assim, gente, não sei se eu vou, assim, aquela passada, né? Não sei se eu vou nesse show, se eu não vou, aquele negócio. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou comprar, é preferível arrepender de ir do que não ir. Mesmo que eu chore, eu prefiro chorar o show inteiro, mas estar lá do que não ir. Aí comprei, aí fui no show, sabe? Aí realmente chorei, diverti também. E houve também críticas, né? Que eu sei, nossa, mas já tá indo pro show, né? Já tá divertindo. E eu falo assim, gente, as pessoas não sabem o esforço que eu fiz para ir. Eu tava ali naquele esforço.
Então, eu acho também que é importante a gente falar isso para dizer o seguinte, que o luto, ele não significa que ele seja só dor. Ele tem muito também da você querer lembrar das coisas boas, ficar feliz e grata pelas coisas que você viveu, né? E isso faz parte, não tem problema. Você pensou que aquilo não podia acontecer para nada, que tinha que tirar algo daquela experiência. O que foi que você tirou? Bom, em primeiro lugar, eu tirei o seguinte, que eu que, né, sempre fui uma pessoa mais voltada mesmo para viver o presente, aí sim eu resolvi que eu não viveria mais o si, por exemplo. Tanto é que é uma coisa lá em casa que os meninos já sabem que nem precisam cogitar comigo o si. Então, a primeira coisa é viver o presente de forma presente. Eu já era uma pessoa espiritualizada e aí eu acho que eu procurei aprofundar mais isso, né? Nas meditações, né? Nos estudos mesmo. Então, achei que foi um caminho também que me ajudou muito. Me preocupar, né, pouco, quer dizer, na verdade, não me preocupar nada, porque eu sou muito assim, realmente, sem me preocupar com o que os outros estão pensando. Então, isso foi muito libertador, de eu poder fazer aquilo que eu acho que devo fazer sem se preocupar com o que o outro está pensando, se o outro está gostando ou não. Eu me vejo como uma pessoa compassiva, do bem, e eu tenho certeza que tenho minha consciência de que, né, eu não faria nada para fazer mal a alguém. Então, diante disso, eu não me preocupo com o que o outro está achando, se é o certo, se é o errado. Então, isso também ficou muito presente na minha vida. Outra coisa também, assim, muito legal é a coragem que a gente começa a ter. Eu falo que a gente adquire uma coragem de uma pessoa que já perdeu, né, aquilo que era impensável de ser perdido. Então, a gente cria uma coragem como se a gente não tivesse mais nada, né, tão grande a perder. Então, é claro, né, eu tenho meus tesouros que são meus filhos, mas a gente fica muito forte mesmo, porque a gente vê que dá conta. E por último, eu acho que o que foi muito importante para mim foi a questão da decisão. É uma coisa que eu também falo com todo mundo. Eu falo que a gente precisa decidir e isso não é racional. Eu acho que isso vem de dentro mesmo. Não é decidir racionalmente, mas é a gente sentir que quer ficar bem, né? Que a vida da gente, a gente é uma escolha para que a gente viva bem, né? Como que eu quero ser lembrada, né? Quando eu morrer? Eu tinha muito isso assim, nossa, eu não quero que os outros fiquem lembrando de mim, assim, nossa, eu sou a viúva do suicida e que a vida acabou depois que ele morreu. Eu falei, não, a minha vida não acabou, a minha vida não vai acabar. Eu vou ter que dar um jeito de me reencontrar. E aí eu tive que trabalhar, né, me conhecer mais ainda para eu ver o que eu ia fazer com isso. Eu converso com ele de vez em quando, até quando eu estou passando aperto, até às vezes assim, de um jeito engraçado, meio que até assim, xingando, né? Eu fico, tá vendo? Tô passando por isso que você não tá aqui. Mas eu não falo com raiva, não. Eu falo meio. Ele me chamava às vezes de ô preguinha. Ele falava, ô preguinha, caspinha, brincava comigo, né? Aí eu fico pensando, tá vendo, preguinho? Tá vendo? Você não tá aqui, tô tendo que passar por isso. Mas assim, sempre com muito carinho, né? Então, assim, a conexão fica. Eu falo assim, ele tá aqui. E não importa a forma como a pessoa morreu. Eu falo que a forma como ela viveu é muito mais importante do que a forma como ela morreu.